Olá, pessoal. Na aula de hoje falaremos sobre a estrutura de um sistema operacional. Como nós já vimos na aula passada, nós temos aqui um diagrama, esse desenho que apresenta os serviços fornecidos pelo sistema, um nível de chamadas de sistema, quais são as possíveis interfaces para o usuário e onde se localiza o hardware que dá suporte ao sistema operacional e os programas de sistema e programas do usuário no nível mais alto de abstração. Esses são os conjuntos de serviços e funcionalidades do sistema operacional. Falando um pouco de cada um deles, durante a disciplina nós vamos ver com mais atenção, mais detalhes todos eles. A interface do usuário ela pode ser em linha de comando, através de interface gráfica ou ILOT. Existe a execução de programas que são carregados sobre o sistema operacional, esses são programas do usuário. Existem as operações também de entrada e saída, que eles estão diretamente relacionados à utilização de algum periférico, um periférico que forneça informações ou que armazene e receba comandos. A manipulação do sistema de arquivos também, algo importante, em um sistema operacional nós temos a abstração lógica do que é um arquivo e como ele é armazenado, a partir daí eu não preciso me preocupar com o sistema de arquivos em si. Então, esse sistema é um sistema essencial para a questão de manipulação de informações e armazenamento das mesmas. Manipulação, quando eu digo manipulação, estou me referindo à abertura de um arquivo com um programa específico, todo esse gerenciamento que o sistema operacional mesmo faz. Com relação à comunicação, os processos, que são instâncias dos programas, eles se comunicam. E a comunicação pode ser utilizando memória compartilhada ou passagem de mensagens. Nós vamos ver com bastante detalhamento esses dois tópicos. Outro ponto importante é a detecção de erros, que o sistema deve o tempo todo verificar esses erros ou exceções que podem ocorrer. E como diz a observação no slide, para cada tipo de erro, o sistema operacional deve tomar uma ação adequada para assegurar que todo o sistema continue íntegro, consistente, esse erro não vá gerar outros problemas. Existem possibilidades de depuração. Geralmente os sistemas, algumas vezes eles apresentam para o usuário a opção de submeter o erro ao fabricante ou à comunidade que dá suporte àquele sistema para que eles possam saber desse ocorrido e realizar o tratamento do mesmo. Com relação à alocação de recursos também, recursos aqui são CPU, memória, como o processador aloca esses recursos, como o sistema operacional realiza o escalonamento e a gerência disso, contabilização e o accounting, que significa verificar quais recursos estão disponíveis ou foram fornecidos para quais usuários, que recursos para quais usuários, e assim gerenciar também o controle de acesso. Com relação à área de proteção, envolve o acesso a esses recursos e a segurança que está relacionada a meios ilícitos de burlar o sistema, vírus, invasões, assim por diante. Ficamos com essas últimas frases do slide que diz que um sistema deve ser protegido e seguro, precauções devem ser instituídas como um todo. Então esses dois itens são importantes. E a última frase, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É importante saber que muitas vezes na área de segurança mesmo, uma das técnicas mais usadas para quebra de segurança é a engenharia social. Não é o estudo de algoritmos ou de qualquer outra técnica computacional, mas o ser humano é usado como o elo mais fraco. Então nós devemos sempre nos atentar a essas questões, tornando o sistema seguro de um modo geral. Falando a respeito da interface de usuário, nós temos os shells, que são os interpretadores de comando.
né? Nós temos o terminal no Linux e o prompt de comando no Windows, onde o usuário, através de alguns comandos, né, conhecendo um pouco mais o sistema, ele consegue gerenciar várias funcionalidades. Nós temos também as interfaces gráficas, as GUIs. Elas tornam o sistema mais amigável. Elas fazem com que o usuário não precise de um conhecimento tão grande a respeito de funcionalidades, porque ele vai clicar em ícones, né? Ele vai seguir alguns caminhos gráficos sem precisar se atentar aos comandos. A utilização do mouse também, né? Botão direito, botão esquerdo, com outras funções, então geram facilidades através da interface gráfica. Ela foi inventada na máquina da Xerox, a PARC, a primeira aparição de uma interface gráfica. Como eu disse, né, o Windows utiliza uma interface gráfica e o shell dele é conhecido como prompt de comando. O Apple Mac também possui interface gráfica e shells disponíveis, Solaris e Linux. Aqui é o interpretador de comandos, Bash é um terminal do Linux, né, alguns comandos, nós não vamos nos ater ao que está no prompt, é só para nós termos a sensação de como é o visual do terminal. Aqui uma interface gráfica, é uma GUI do Mac OS X. Aqui interfaces gráficas do Linux, GNOME e KDE. E agora nós vamos falar sobre classificações para os sistemas operacionais. Um sistema pode ser classificado de acordo com a arquitetura, com a capacidade de executar tarefas ou com a quantidade de usuários que podem operar o sistema. Características básicas com relação à arquitetura, ele pode ser monolítico, microkernel, em camadas ou máquina virtual. Com relação à capacidade de executar tarefas, pode ser monotarefa ou multitarefa. Com relação à quantidade de usuários, ele pode ser monousuário ou multiusuário. Percorrendo esses conceitos, uma arquitetura monolítica é aquela em que todos os componentes do núcleo operam em modo núcleo. E eles se relacionam. Então, todos os componentes, aqui nós temos o hardware, aqui nós temos o nível usuário, o nível núcleo, aqui nós temos todos os módulos comunicando entre si. Aqui nós temos mais uma imagem exemplificando todos os módulos. Se alguma aplicação no modo usuário deseja usar o módulo, precisa realizar uma chamada de sistema para acessar esse módulo. Existem vantagens e desvantagens nessa arquitetura. Ela é construída como uma coleção de rotinas, que todas podem chamar, cada uma pode chamar a outra. A vantagem é que o desempenho é muito maior, porque o acesso é liberado entre os módulos. E a desvantagem é que um erro em um dos módulos pode afetar todo o funcionamento do sistema, trazendo o sistema a um colapso, um travamento, reinicialização ou um funcionamento de modo incorreto. E com relação a esse sistema também, por ter todos os módulos, né, como diz o slide anterior, como uma coleção de rotinas, ele pode se tornar complexa a manutenção e a evolução da ferramenta. Então isso pode ser algo difícil. Mas é interessante o ponto que a arquitetura monolítica foi a primeira forma de organizar esses sistemas operacionais, e sistemas Unix mais antigos e o MS-DOS seguiam esse modelo. Então por isso é importante nós termos conhecimento dessa arquitetura. Com relação a outro tipo de arquitetura, a microkernel, ela possui uma diferença entre os servidores e ela consiste em deixar no núcleo somente o essencial ao funcionamento do kernel. Então, questões relacionadas à política de gerência de recursos ficam mais em alto nível. Com relação ao microkernel, né, as interações entre os componentes elas são feitas por troca de mensagens. Então, lembre-se que na arquitetura anterior, na arquitetura monolítica, os módulos comunicavam-se entre si.
Nessa arquitetura nós temos somente os módulos essenciais do microkernel. Os demais módulos eles se comunicam através de troca de mensagens. E os processos não podem se comunicar diretamente por questões de proteção do hardware. Como mostra essa imagem, nós temos o modo kernel com comunicação entre processos, gerenciamento de memória, escalonamento da CPU. As outras questões, os device drivers, o sistema de arquivos, programas de aplicação, se eles quiserem comunicar entre si, é por troca de mensagens. E eles, se precisarem comunicar com gerenciamento de memória, escalonamento, eles precisam passar por esse sistema de proteção, né? Realizar as chamadas de sistema. Essa arquitetura de micronúcleos ou microkernel foi muito investigada durante os anos 80 e tem duas soluções, dois exemplos clássicos, o Mac e o Chorus, foram muito utilizados, tendo como vantagem robustez, flexibilidade. O macOS X da Apple tem suas raízes no Mac e o Digital Unix também, onde nós temos aí como exemplo o Minix e o Symbian. E o KNX, que é usado pela BlackBerry, é um dos poucos exemplos de micronúcleo que é amplamente utilizado hoje. Após o microkernel, nós temos também a arquitetura em camadas. Um sistema operacional que foi desenvolvido na mesma época da padronização do modelo OSI para redes. Ele tem como intenção realizar essa criação de camadas de vários níveis, essa modularização em níveis diferentes de acesso e de permissão. E como eu disse, então usando o sistema de referência como referência o sistema OSI para o sistema operacional, e ele é de difícil implementação, né, porque várias aplicações de alto nível vão precisar passar por todas as camadas, o que gera uma lentidão nesse tipo de sistema, na arquitetura em camadas, mas muitos sistemas implementam uma camada inferior, pelo menos, nessa ideia, que é a camada de abstração de hardware. Então, foi implementada no Windows New Technology, NT, e nos sucessores. O Windows NT é o primeiro Windows 32 bits. Não esquecendo que o modelo para gerência de redes ele é baseado nesse modelo OSI. Como eu disse no slide anterior, esse empilhamento de várias camadas ele gera uma complexidade muito grande, fazendo com que a eficiência do sistema, né, ele seja mais lento no tempo. E também não é fácil dividir as funcionalidades do núcleo em camadas, né? Em diversas camadas, isso torna o sistema muito mais complexo. Tendo em vista que as camadas, caso seja realizada essa divisão, todas elas se interconectam e precisam e têm interdependência. Em decorrência dessas questões, né, somente algumas estruturas em camadas estão presentes. HAL é um exemplo delas, e alguns sistemas fortemente estruturados em camadas, o OpenVMS, o IBM OS2 e o Multics. Lembrando que nas aulas anteriores nós já apresentamos o Multics, que na época dele ele trouxe diversos conceitos que eram revolucionários para a época, mas que se tornaram conceitos fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas operacionais modernos. Aqui um exemplo de camadas seria onde eu tenho o núcleo, né, o mais interior, o kernel, depois uma camada executiva, uma camada supervisor, uma camada usuário e depois um sistema VMS. Aqui o exemplo do Multics, então tenho multiprogramação, gerência de memória, comunicação, entrada e saída, programa de usuário e operador. Mas lembrando que quando nós estamos executando um programa, eu não utilizo essas camadas de modo vertical, né? Eu uso algumas delas em paralelo, todas ao mesmo tempo. Por isso a dificuldade de se dividir em camadas a arquitetura de um sistema e de controlar também a interação entre essas camadas. Nós temos também a arquitetura da máquina virtual, que trata o hardware e o kernel do sistema como se fosse hardware. Então eu tenho uma máquina, um hardware, eu tenho um sistema instalado nele. Quando eu instalo a máquina virtual, tudo abaixo da máquina virtual é
identificado como um hardware. Isso que é a frase quis dizer. E a máquina virtual ela pode fornecer uma interface idêntica ao hardware que está abaixo dela ou menor. O sistema hospedeiro, que cria a ilusão de um processo que possui seu próprio processador e memória virtual. Então, a questão é que se o sistema hospedeiro já é um sistema operacional que tem um overhead, uma carga a mais, a máquina virtual praticamente não vai ter recursos para conseguir ser executado com eficiência. A vantagem é que nós podemos fazer com máquinas virtuais testes de outros sistemas antes de instalá-los definitivamente. Nós podemos fazer a troca rápida de um sistema para outro, tendo, por exemplo, um sistema como base. Eu preciso acessar um outro sistema, carrego a máquina virtual, realizo as operações, vejo os resultados e volto rapidamente para o sistema inicial. Essas máquinas foram desenvolvidas, apareceram comercialmente em 72 em mainframes da IBM, com múltiplos ambientes de execução. A ideia que nós temos hoje de computação em nuvem utiliza essa ideia. Nós em aulas aí à frente vamos falar um pouco dessa computação, de como essa virtualização é feita, mas é um assunto um pouco mais avançado dentro da disciplina. Uma vantagem, uma característica da máquina virtual é a proteção mútua entre os sistemas. Um sistema não vai influenciar no funcionamento do outro. Só que ao mesmo tempo eu posso compartilhar arquivos e posso controlar o acesso a esses arquivos. A utilização de máquinas virtuais pode gerar algum tipo de facilidade nesse sentido. É útil para o desenvolvimento e testes, como eu disse, elas se comunicam, podem se comunicar também via rede. E existe o padrão de formato de máquina virtual aberta, que permite que essa máquina ela execute dentro de muitas plataformas diferentes. Um exemplo é a máquina virtual Java, que ela pode ser executada em diversos sistemas operacionais e criar um ambiente para execução dos seus aplicativos dentro dela. Nós temos aqui um exemplo de uma máquina virtual e uma máquina não virtual. Então, em uma máquina que é não virtual, eu tenho o hardware, o kernel acessa, controla o hardware e os processos rodam sobre ele. A interface de programação está aqui entre os processos e o kernel. Em uma máquina virtual, eu tenho hardware, eu tenho uma implementação da máquina virtual, e eu terei várias instâncias de máquinas virtuais, cada uma com seu próprio ambiente, com seu kernel, com seus processos, sendo que elas podem compartilhar arquivos, dependendo do controle de cada uma delas, mas elas têm um ambiente exclusivo de proteção e segurança, cada uma. Aqui nós temos um outro exemplo, quando eu tenho a aplicação diretamente sobre o sistema operacional, ou quando eu tenho uma camada de virtualização, onde eu posso, aqui o exemplo, eu tenho um Linux rodando sobre o meu hardware, sobre o meu dispositivo, tenho uma máquina virtual rodando FreeBSD, Windows NT e Windows XP, e eu posso acessar aplicações de cada uma delas, compartilhar arquivos também com a minha aplicação. Então, a máquina virtual tem algumas vantagens. Esse aqui é um exemplo da arquitetura VMware, como ela seria aplicada. Um outro exemplo que eu já citei, a máquina virtual Java, onde eu tenho programas, APIs, um carregador de classe, um interpretador, e esse ambiente virtual ele pode ser executado em diversos sistemas operacionais. Dois conceitos importantes e interessantes aqui são os conceitos de abstração e virtualização. O arquivo é uma abstração do armazenamento em memória, e a virtualização ela é fornecimento de um conjunto de recursos para uma ferramenta. Então, na imagem da esquerda, nós vemos aqui um HD, as abstrações de arquivo e os softwares trabalhando com esses níveis.
Na imagem da direita, né, o arquivo aqui ele é considerado como aquele ambiente, né, o HD que vai ser construído para a aplicação rodar sobre ele. Então, com essa virtualização, o software enxerga aqui como um HD, todo um ambiente de armazenamento para ele, por exemplo. Mostrando alguns níveis, né, dessa possibilidade de virtualização. Então, nós temos uma máquina, um hardware, o Windows instalado sobre essa máquina, ferramenta VMware sobre o Windows. Nós rodamos uma máquina virtual Linux, né, sobre esse VMware. Nós temos um usuário Linux que, em modo usuário, executa a máquina virtual Java com uma aplicação Java. Então, nós temos aqui uma máquina hospedeira, aqui um sistema operacional virtualizado e aqui um sistema virtualizado sobre um sistema que já roda em uma máquina virtual. Essa imagem mostra o poder da virtualização e nós temos essa questão de virtualização aumentada diversas vezes quando nós começamos a falar de computação em nuvem, que vai ser um assunto tratado bem mais à frente. Aqui temos outro exemplo, então o hardware, um servidor, duas aplicações instaladas. Essas aplicações podem executar máquinas virtuais diversas e as máquinas podem rodar diversas outras aplicações. Aqui é um exemplo de máquina virtual. Então, a virtualização dos recursos que o sistema operacional tem acesso, a máquina virtual tem acesso a esses recursos conforme o controle que foi dado pelo criador dessa máquina. Aqui mais um exemplo, eu tenho então a camada de virtualização, essa aqui é a minha arquitetura, e cada uma das máquinas vai poder consumir ao mesmo tempo uma parte desses recursos, sendo sempre limitada a esse montante de recursos inicial aqui no caso dessa máquina única. Aqui é um exemplo de um ambiente Windows com diversas máquinas virtuais sendo executadas, né? Aqui Windows 7, Windows Vista, XP, Windows 8 e Windows 8.1. Então, lembrando que para a execução de cada uma dessas, a máquina hospedeira precisa de uma capacidade de processamento, de memória muito grande para conseguir dar suporte a todas essas funções ao mesmo tempo, todas essas máquinas virtuais sendo executadas ao mesmo tempo. Aqui nós temos exemplos de algumas máquinas virtuais usadas no mercado, né? O QEMU, VMware, a máquina virtual Java, Parallels e o VirtualBox da Oracle. São máquinas bem utilizadas. Passando para outro nível de classificação com relação a tarefas, um sistema pode ser monotarefa ou multitarefa, né? Veremos agora o que classifica um sistema como monotarefa. Um sistema é monotarefa quando ele executa uma tarefa de cada vez. Então, existe uma fila e as tarefas são executadas em sua completude de modo serial. Ele permite que o processador, memória, permaneçam exclusivamente dedicados a esse programa. Quando ele for encerrado, passa para o próximo da fila. Quando os recursos são mal utilizados, na verdade, recursos são mal utilizados, entretanto, são implementados com facilidade. Por que são mal utilizados? Porque imagine que a minha primeira tarefa é realizar a leitura do teclado. Então, o meu processo é carregado e ele fica aguardando que o usuário realize uma entrada de teclado. Enquanto o usuário não realiza, o processador está ocioso, aguardando, né, esperando essa entrada do usuário. Vários processos estão aguardando na fila, mas esse processo inicial de leitura de teclado tem prioridade, então enquanto ele não for executado, o restante espera, nós temos uma ociosidade grande. Aí isso está relacionado às questões de I/O bound e CPU bound, que são processos que estão mais ligados à leitura de entrada e saída, né, a processamento de atividade de entrada e saída, e outros que estão mais relacionados a processamento de CPU. Os possíveis estados dos processos, né, de modo resumido, nós já vimos uma
um fluxograma um pouco maior, seria um processo novo em execução ou em término, ou tendo sido finalizado. Com relação à classificação como multitarefa, um sistema multitarefa ele permite tarefas que ocorram de maneira simultânea. Seria permitir que, enquanto uma tarefa está esperando, ela possa voltar para a fila e que a outra seja executada. Esse sistema multitarefa ou multiprogramado subdivide-se em sistemas de tempo compartilhado, que é esse que eu acabei de exemplificar, o Time Sharing Systems, e sistemas de tempo real. Ele pode manter vários programas em memória ao mesmo tempo e realiza a troca de contexto entre esses programas conforme o escalonador da CPU. Todas essas questões nós vamos analisar durante a aula, então isso com calma. Existe a troca de contexto, que é uma operação que ocorre nos sistemas multitarefa, quando se altera um programa que está sendo executado. Então, o programa está aguardando uma entrada de teclado, está mantendo a CPU, o processador ocioso. Então, o que ocorre? Esse programa e todo o contexto dele de registradores de memória atualizado na memória e colocado no final da fila, e um novo processo é carregado de modo que o processador possa ser utilizado da melhor maneira possível e não fique ocioso. Com relação aos usuários, nós temos um sistema monousuário ou multiusuário. O sistema monousuário é aquele que não faz distinção entre os usuários. Você não protege seus arquivos com uma conta, com login, com permissões de acesso para usuário, para grupo. E um sistema multiusuário ele permite que diversos usuários acessem o sistema, e nesse caso ele precisa implementar políticas de proteção e segurança para que não ocorram interferências das atividades de um usuário nas atividades no ambiente do outro usuário. Outro tipo de classificação, existem outras classificações também para sistemas operacionais. Elas podem estar relacionadas ao tamanho do sistema, velocidade, suporte a recursos, acesso ou não à rede. E agora nós vamos apresentar alguns outros tipos que são mais genéricos e que eles podem, em alguns casos, se enquadrar nos sistemas que foram apresentados nas classificações anteriores. Nós temos a classificação de sistemas em batch ou de lote, que trabalham por lote, por quantidade de atividades. São sistemas mais antigos trabalhavam assim, quando dos cartões, utilização dos cartões perfurados, né? Eu mostrei em aulas anteriores, em vídeos anteriores, qual era o processo de se programar usando um cartão, passava para a leitora registrava essas informações em uma banda magnética, a banda magnética era processada e devolvia a resposta impressa. Atualmente esse conceito se aplica a sistemas que processam tarefas sem interação com o usuário. Então você, por exemplo, escreve um script, esse script tem diversas ações e você faz com que o script seja executado e ele então não vai precisar do acesso do usuário, né? Processamento de transações em bancos são um exemplo. Então, nós temos aquilo que eu falei, cartões perfurados, existe o processamento do cartão para uma fita de entrada, a fita de entrada é lida e processada, gerando as saídas, e as saídas são processadas, gerando relatórios, é um exemplo de sistema em lote. Outro sistema operacional é o sistema em rede. Esse sistema é uma classificação, né, que é um pouco mais antiga, da fase onde a rede de computadores estava começando a crescer. Hoje a maioria dos sistemas, se não todos, eles possuem suporte à rede e à conectividade. Sistemas distribuídos também, um sistema operacional distribuído, ele usa recursos disponíveis em diversas máquinas em locais diferentes. Então, é um sistema que necessariamente ele trabalha em rede, né? E o usuário, por exemplo, ele interage com uma janela, mas ele não sabe onde está sendo executado. Antigamente existiam alguns laboratórios em que nas salas você só tinha o monitor, teclado e mouse, que era chamado de terminal burro, e você tinha o processamento em outras máquinas, ou em um servidor centralizado, ou em outras máquinas, não necessariamente a sua. Né?
Sistemas operacionais distribuídos existem há bastante tempo, então a Amoeba e o Clouds são exemplos, são alguns dos primeiros, mas não são tão comuns no mercado. Servidores, né, sistemas operacionais que possuem funcionalidades para gestão eficiente de muitos recursos de disco, de memória, vários processadores, né, não são sistemas operacionais para uso doméstico, para máquinas mais simples. Ele tem suporte à rede, multiusuários. Esse é um tipo de... poderia ser uma classificação também para um sistema. Os sistemas operacionais embarcados, que têm como objetivo trabalhar com restrição de recursos de armazenamento e de energia. Né? Nós temos várias plataformas hoje no mercado para sistemas embarcados e algumas delas usam sistemas operacionais. Alguns exemplos de sistemas operacionais, nós temos o Lynx, o VxWorks, nós temos o FreeRTOS, o POC, que usa Yocto, diversos outros sistemas e que durante a disciplina nós também vamos estudá-los e vamos ter conhecimento acerca deles. Uma outra classificação, sistemas operacionais de tempo real. Quando se diz tempo real, não significa aquele conceito de algo que está acontecendo ao vivo, instantaneamente. Um sistema de tempo real tem como característica que o comportamento temporal dele é previsível. Então, certa ação, certa funcionalidade, a partir do momento que ela foi iniciada, ela tem um tempo previsível para a resposta e esse tempo não sofrerá nenhum tipo de atraso ou de latência. Essa é uma característica de um sistema de tempo real. Nós temos em sistemas automotivos, aviônicos e médicos, sistemas voltados para a área da saúde, várias questões que necessitam de sistemas operacionais que não gerem atraso, que sejam robustos e estejam preparados para questões críticas. Com relação a esses sistemas reais, sistemas operacionais de tempo real, nós temos os Soft Real-Time Systems e os Hard Real-Time Systems. Um exemplo de Soft Real-Time System é um reprodutor de MP3, né? Aqui o exemplo de CD, que é algo mais antigo, ou então mesmo o controlador de um micro-ondas inteligente que tem alguma funcionalidade a mais, né? Que seja um sistema operacional. Ele pode atrasar um pouco, isso não implicaria em prejuízo. Um hard real-time é aquele que pode gerar prejuízos, inclusive a perda de vidas. Por exemplo, o controle de funcionamento de uma turbina de avião, de uma caldeira industrial. Então, esse tempo tem que ser respeitado de qualquer maneira. Bom, pessoal, essa foi a classificação, né, essa estruturação inicial desses temas, que seria importante nós vermos. Os livros disponíveis na biblioteca virtual do Tannenbaum e do Deitel, esses assuntos estão disponíveis no capítulo 1. Okay? Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Ok? Um abraço.